Salve, salve, queridos! Hoje a gente fala, esse é o terceiro vídeo da série, e o último dessa série, onde o título é A Vida Espiritual e a Lei da Atração mudou a sua vida e você não percebeu. Essa é uma grande realidade que eu tenho explicado nesses 3 vídeos que fala sobre você, resumidamente, ter uma vida onde os acontecimentos, as circunstâncias, o seu meio cultural, às vezes genético, mas o que mais influencia é o meio cultural, principalmente do 1 aos 7 anos, te influencia de tal maneira que às vezes você passa a sua vida toda de um jeito que você não aprova, que você não quer, e com resultados, portanto, que não tem nada a ver com o que você idealiza, com o que você sonha. E é sobre isso que nós vamos falar hoje no terceiro vídeo, depois de todas as explanações do vídeo 1, onde eu falei sobre planejamento, sobre a importância da vida espiritual, de como ela vai surgindo, e você vai percebendo a vida espiritual na medida que eu vou te explicando ali no vídeo 1 e depois no 2. E agora no 3 é importante destacar em definitivo qual é a diferença que você tem sendo verdadeiramente uma pessoa que tem consciência do que você é, de onde você veio, para onde você vai, e quais as atribuições que conferem a você todas essas qualidades que eu destaco nos vídeos 1 e 2, que agora no 3 eu vou falar ainda mais sobre tudo que você é e tudo que você pode ser, partindo do princípio de que você precisa ter consciência de quem você é. E vamos lá. Primeira coisa é isso, consciência de quem você é. Agora, nesse vídeo 3, eu deixo isso claro. O que eu quero dizer com isso é que, queridos, a primeira questão é que eu estou dirigindo esses 3 vídeos para quem ainda não conhece, não tem essa experiência espiritual, mas que está buscando entender o que é a sua vida em todos os aspectos, e não tem como você falar da sua vida sem falar da sua vida espiritual. Não tem como você saber muita coisa a respeito de quem você realmente é sem você ter interesse pela vida espiritual. Porque as coisas que valem a pena nessa vida é principalmente a espiritual. Então, queridos, a primeira coisa que você precisa ter consciência plena, é de que você é imagem e semelhança de Deus. Primeira coisa é isso. E sem ter uma conotação religiosa nisso, sem ter um entendimento religioso, uma interpretação religiosa, um proselitismo religioso, o que eu quero dizer é que você precisa pelo menos entender esse conceito que eu estou te passando, e aí você chega nas suas conclusões, experimenta, comprova, e aí você vai me dizer se eu estou certo ou estou errado. Você poderia dizer, de onde você tirou isso? De onde você tirou isso? Eu, em primeiro lugar, te diria das minhas experiências e a de milhares e milhões de pessoas que experimentaram tudo isso que eu estou te passando aqui, viram que era bom e transformaram a sua vida, que eram meras criaturas, para se tornarem co-criadores, para se tornarem realmente pessoas que vieram para reinar, pessoas que vieram para ser felizes, para ter o que se chama no meio religioso de tomar posse. Só que é muito mais do que isso. Nós estamos falando aqui de tomar posse de financeiro, de riquezas. Tem isso também, mas o principal é você ser feliz. E quando se fala em felicidade, são N situações, N questões que precisam ser vistas para a gente poder falar em felicidade. Não é só o financeiro, a gente sabe disso, né? Quantas pessoas trilionárias e com a vida, a bancarrota, com a vida falida, por quê? Por conta de não ter nenhuma noção do espiritual e enfia o pé na jaca, porque acaba
em conluio com energias negativas, com espíritos negativos, com forças que elas não entendem, e agindo de forma que não entendem, e aí, num belo dia, elas percebem que realmente só a riqueza não basta. Então são N coisas. Quando a gente fala em felicidade, a gente fala em N coisas, em muitas coisas, são mais de 11 áreas que você poderia resolver na sua vida. No meu treinamento, eu cito essas 11 áreas como as principais, para que você pudesse ter qualidade de vida plena. Exemplo, os principais que estão aí, né, são o financeiro, relacionamento, educação, carreira, profissão, saúde, e aí vai. Mais de 11 que eu poderia citar, mas eu creio que você vai entender que você provavelmente tem um desafio na sua vida, talvez controle de peso, mais um item, talvez controle de personalidade, por conta de você ser quem você realmente não quer ser e acaba sendo, talvez uma vítima, talvez um vilão, mas você, muitas vezes, da grande maioria das vezes, você é quem você não gostaria de ser. É claro que isso pode ser contraditório para alguns, mas eu falo sobre a maioria, nem todos. Mas a verdade é que muitas vezes a pessoa ela se percebe como um vilão no seu meio ali profissional, e ela não sabe o porquê daquilo. Poxa, eu queria ser diferente, eu queria ser menos sarcástico, queria passar menos a perna nas pessoas, queria ser menos mentiroso, queria ser menos corrupto, e no entanto elas nem sabem como entrar, não sabem como entrar naquilo, e não sabem, muito menos sabem como sair daquilo. E é sobre isso que a gente está falando. A partir do momento que você percebe que você pode mudar tudo isso, a sua vida se transforma. A partir do momento que você percebe que você era uma pessoa passiva, uma pessoa vitimista, uma pessoa reclamona, uma pessoa que se via como vítima das pessoas, que numa reunião percebia que não era agradável, que era repelida pelas pessoas, se sentia rejeitada. Tudo isso tem a ver com essa bagagem cultural que você traz, e mais do que isso eu te diria, além dessa bagagem cultural, você ainda, obviamente que quando você nasce, você está ali com a sua pureza de alma, mas mesmo assim essa alma já tem influências de quem você é. E na medida com que o tempo passa, você vai sendo influenciado pelo meio onde você vive, pela educação que seus pais estão te passando, né? Por exemplo, no belo dia você está com os seus 7 anos, ali 6, 7 anos, você está num buffet e vê lá comida japonesa, e aí vem seu pai e te diz, isso aí é peixe cru, e faz uma cara ainda. E aquilo você absorve como negativo. Esse é só um dos milhares de exemplos sobre paradigmas, sobre dogmas, sobre preconceitos, sobre preceitos que você vai aprendendo na sua vida desde a sua infância, e quando você vê, você é uma pessoa que se diz, eu sou uma pessoa noturna, eu sou uma pessoa muito brava, eu sou muito brigão, eu sou muito reclamão e não gostaria de ser. Quem é que gosta de ser reclamão? Eu odeio isso, eu odeio aquilo, e muitas vezes, na grande maioria das vezes, isso é sim paradigmas que você absorveu e que fazem parte da sua vida, e por isso o título do vídeo com relação a essa coleção de 3 vídeos, falando exatamente que nós somos influência do nosso meio e que isso precisa ser mudado. Na grande maioria das vezes nós somos quem nós não gostaríamos de ser. Nós não somos quem nós queremos ser. Nós somos fruto de uma programação que vem desde a nossa infância, e muitas vezes no útero. Você pode ter ouvido na sua gravidez toda, enquanto você estava no útero, o violino, por exemplo. Então você nasce com aquela frequência, com aquela tendência a se identificar com o violino. Ou com a voz do pai, com a voz da mãe, quem é que já não viveu isso? Então, queridos, a vida é sim maravilhosa, a vida é sim cheia de grandes perspectivas. Eu entendo que o sol nasce dourado e se põe dourado exatamente para nós percebermos. Creio que é uma mensagem de Deus, uma revelação de Deus nos dizendo assim, queridos, a vida é maravilhosa, vale a pena viver, vale a pena você se conhecer melhor, conhece-te a ti mesmo, e partindo disso, traçar planos, planejar como vai ser a sua vida, em todas as áreas,
e ter uma vida muito melhor, uma vida muito mais feliz. Essa é a grande perspectiva de uma pessoa que começa a saber quem ela é, tem consciência de quem ela é e resolve ter uma vida transformada, uma vida diferente, uma vida abundante. Sim, existe uma passagem bíblica, e não só a Bíblia não, queridos. Se você começar a estudar os livros antigos, livros de gente madura, livro que te traz luz, iluminação, e não conversa fiada, que no fundo são ciladas para te levar para um lugar que você, no final, percebe que não era aquilo que você queria. Os caminhos para uma vida espiritual plena não são muitos, não. O caminho, existe uma outra passagem bíblica que diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se você estudar isso a fundo, você percebe que é mesmo. Mas aí é uma outra história, um outro dia, né? Mas o que eu quis dizer, a primeira citação com relação ao que eu ia comentar, bíblica, é de João 10:10, que fala que o mal, essa energia negativa, esses estigmas espirituais que muitas vezes nos influenciam negativamente, né? Que ele se refere como ladrão, nessa passagem bíblica, ele fala: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para trazer vida e vida abundante. Então, você percebe, né, a princípio, que poderia ser só uma passagem bíblica, de algo que você não entende, mas quando você começa a estudar da forma como eu tenho te passado nesses vídeos, e começa a experimentar, você vê que é verdade. Você vê que a vida pode ser abundante, sim. Você vê que você pode ter não só alguns momentos de felicidade, mas uma constância de bons momentos. Algo constante, algo permanente até, eu diria. Não que a vida vai ser um mar de rosas, porque eu entendo que esses desafios que nós enfrentamos são para o nosso crescimento, são para o nosso amadurecimento espiritual. Tudo tem a ver, no fundo, queridos, com o espiritual, que é de onde a gente veio, para onde a gente vai. Então, a partir do momento que você entende que você é imagem e semelhança de Deus, você pode se perguntar, então, tá, mas que imagem é essa? Que Deus é esse? E a primeira percepção que eu posso te passar desse Deus é que é algo que a gente nem sempre vai entender, de onde ele veio, para onde ele vai, como ele se constitui, de que maneira, como se organiza. Basicamente, nós temos uma informação definida de Deus quando nós estudamos os seus ensinamentos que estão na Bíblia, nos livros bíblicos, né? Que são mais de 60 livros ali, que é uma carta de Deus para a humanidade. Mas falando sobre as características de Deus, você perguntando, mas que Deus é esse que eu sou imagem e semelhança, é algo que nós não entendemos, mas que tem um amor tão grande por nós, que houve realmente ações dessa divindade para nos fazermos entender quem ela é e entender que ela veio para nos auxiliar, que ela está aí para nos auxiliar, que ela nos criou, mas que ela quer muito mais de nós, que ela nos ama e quer nos ver felizes, não pessoas que vivem um inferno constante ou inferninhos no seu dia a dia, como se a vida fosse isso, e realmente não é. E, talvez para deixar ainda mais claro, eu não posso aqui te dizer, te dar um mapa do que é Deus, de como ele se define como eu sou o que sou. Uma vez, Moisés, no alto do seu relacionamento, no início do seu relacionamento com essa divindade, né, perguntou: quem é você, qual é o seu nome? Ele disse: eu sou o que sou. E essa palavra eu sou, ela, para você ter uma ideia, ela até hoje é uma palavra divina, uma palavra sagrada. Quando você diz eu sou, digamos que você dissesse eu sou, reticências, dissesse ali, pronunciasse uma palavra negativa. Essa pronúncia da palavra negativa somada com o eu sou, ela é uma chave, ela tem um poder de transformação, ela tem um poder que nós não entendemos, mas ela provoca esse tal de colapso da função de onda, que os estudiosos de metafísica, somados com física quântica, afirmam ser a transformação da matéria.
Os milagres vêm disso. Não só do poder da palavra, de você disser, eu sou reticência a alguma coisa, entre outras técnicas de poder de transformação quântica, que eu vou te passar nesse vídeo, detalhes importantes sobre isso, para que você comece a entender e a usufruir desse dom da fé que Deus te deixou e que vai te fazer ter uma vida melhor, com certeza. Para concluir sobre a definição de Deus, se é que eu sou bom nisso, é exatamente, ele é o que é. Está quase claro nessa passagem bíblica que ele não quer que a gente saiba mais do que isso, que a gente saiba mais do que isso. No entanto, isso nos basta, porque quando você lê tudo isso, toda essa carta, porque às vezes as pessoas falam que quer entender de Deus, está buscando Deus, mas nunca se interessou no que ele tem para dizer de verdade. Se eu perguntasse a mim mesmo quanto eu estudei os ensinamentos de Deus, eu diria que eu estou em débito, e talvez você também, porque essa é a natureza humana. Nós temos uma tendência a sermos incrédulos, a sermos desanimados, a sermos negativos. E tudo isso que eu estou te passando hoje é para pelo menos você quebrar essas três coisas. É para pelo menos você começar a se entender como um ser humano, filho de Deus. Verdadeiramente somos criados por essa entidade divina que nós não entendemos, mas que quando você começa a estudar, e isso que eu te convido a fazer, se você realmente está buscando entender mais sobre a vida espiritual, por que você então não começa essa busca de verdade? O que eu tenho sobre Deus para conhecer? Vamos atrás, estão aí as IAs, as inteligências artificiais, que você pergunta lá, coloca em formato de interrogação, de pergunta, e você tem respostas incríveis. Claro que você não vai acreditar na primeira resposta que aparecer na sua frente, você vai comparar informações, você vai buscar de verdade. Porque o grande problema de uma metade da humanidade é que ela tende a acreditar no que ouve de primeira. Não, você tem que ir a fundo, você tem que estudar de verdade, para que você possa entender que a verdadeira ciência não é só o conhecer, o saber, que a ciência vem do saber, né? Ela está também no experimentar, no comprovar. Sem isso, ciência não é ciência. Então, queridos, passado essa definição mediana sobre o que é Deus, é algo que você precisa experimentar. Não tem como eu te dizer. Eu poderia dizer 1000 coisas e não saberia definir direito, como eu já provei aqui. Mas você pode ter uma experiência muito maior, muito mais expressiva a partir do momento que você decidir experimentar. A partir do momento que você decidir que você vai buscar, e então as experiências vão começar a surgir. A partir do momento que você disser, olha, divindade, não te conheço, não sei como funciona tudo isso, mas eu quero te conhecer, eu te busco, eu quero te conhecer. E você vai, com certeza, de encontro a essa divindade, tenha certeza disso. Mas o que eu quero te passar hoje é, além dessa importância de você conhecer essa divindade e ter com isso a certeza ainda mais absoluta de quem você é porque baseando nisso é que você vai se fortalecer em termos de crença, em termos de fé, porque se você não tem uma base espiritual, você, como eu disse nos outros 2 vídeos, você não tem quase nada, porque é preciso haver uma força interior. Você pode ser ateu, mas você vai entender uma coisa que eu vou te dizer agora. Você vai entender que para você ter uma força de personalidade no seu trabalho, nos seus estudos, na sua dedicação ao esporte, você precisa ser determinado, você precisa ser convicto, você precisa ser proativo. Tudo isso tem a ver com o quê? Com força interior. Força interior, é disso que eu estou falando. A força espiritual, o espírito, tem tudo a ver com que você vem de dentro para fora. O espírito da pessoa é o que move as mãos dela, os dedos, os olhos, e tudo que ela faz, e tudo que ela haverá de fazer, e os resultados também do que ela pensa. Aí é que está a questão, e é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Ou seja, além da consciência de que você é filho de Deus, que você é um co-criador, você
é verdadeiramente criado por algo que a gente não entende o que é, mas que houve uma criação. Não foi só uma explosão e foi surgindo ali um sapo e depois um macaco que se transformou em gente. Eu não acredito nisso por conta das experiências que eu tive e te convido a fazer essa busca que eu te disse aqui, de querer buscar Deus de verdade e ter essas experiências para comprovar, para você ter certeza que você não veio de um macaco, que você não é um resultado de evolução, mas sim uma criação, uma constituição pré-divina, um filho de Deus verdadeiramente, e que quando você toma essa consciência, você se torna uma pessoa poderosa, você se torna uma super pessoa, um super-homem, uma super-mulher, porque você já não vê o mundo como a grande maioria vê. Você já não vê uma tempestade como somente os raios, os trovões e a destruição que uma tempestade pode fazer. Você vai poder estar acima das tempestades, como águia. O grande arquétipo da águia com relação à personalidade é que ela está acima das tempestades. Enquanto está lá embaixo os raios, os trovões e a destruição, algumas vezes, a águia ela sobe de tal forma que ela está acima das tempestades. Então, quando você tem consciência de quem você é, de onde você veio, você começa a perceber o que você pode fazer da sua vida e, portanto, para onde você vai. E aí a vida começa a ser diferente, você começa a ressignificar a sua vida do jeito certo, do jeito positivo, que não é um mero positivismo. Então aí você entende, começa a entender que esse Jesus que você não sabia nem para o que veio, disse uma grande verdade, que a vida realmente é para ser vivida com abundância, com alegria, com prosperidade, com bons resultados. E quando não vier esse bom resultado, você vai entender que aquela porta se fechou, talvez na sua cara, de uma forma abrupta, mas porque estava abrindo muitas outras portas, que você talvez não estivesse percebendo. Então você entende que quando você tem essa consciência de quem você é, você começa a ver os acontecimentos na sua vida de uma forma diferente. Você já não vê aquela porta que bateu na sua cara como uma desgraça, como algo negativo, como uma destruição na sua vida. Não, você começa, peraí, né? Eu sei quem eu sou, eu lembro que eu havia planejado alguns resultados para a minha vida, e quem sabe isso que está acontecendo não é para isso. Será que essa porta não está se fechando para que outras possam ser abertas? Essa é a questão. Quando você entende que você é verdadeiramente fruto dessa criação divina e que você tem poderes também, que eu vou te falar daqui a pouco sobre isso, a sua vida se transforma. Você começa a ter resultados, porque você começa a direcionar os seus pensamentos. A grande dificuldade da natureza humana é em entender tudo isso. Existe uma passagem bíblica também que fala que as pessoas perecem porque não buscam conhecer. Não buscam conhecimento, não buscam entender nada sobre nada, vivem numa constante circunstância, vivem em situação do momento e são incapazes de pensar realmente quem elas poderiam ser, para onde elas poderiam ir. E é para isso que eu estou aqui, para te passar esse terceiro vídeo, te dando essas dicas maravilhosas sobre quem você é, da natureza divina que você tem como filho de Deus, e que você se torna verdadeiramente filho de Deus quando você toma algumas atitudes, quando você assume compromissos. E isso que eu comentei nos outros vídeos, que agora eu vou deixar ainda mais claro, é que para você ter ainda mais resultados, a partir do momento que você tem consciência que você é filho de Deus, que você tem uma natureza que veio de Deus, criação de Deus, e Ele fez muitas ações para que você se tornasse alguém muito mais do que você é, porque até um momento da humanidade nós éramos simplesmente pessoas perdidas, cheias de erros, de pecados, e que precisavam fazer sacrifícios físicos com animais, N situações, para que tivesse alguns resultados. Mas agora, nesse novo período que nós temos vivido, que tem a ver com o Evangelho, as boas novas, que tem a ver com
quando Cristo veio para o mundo e trouxe tanta coisa legal, e principalmente a maior de todas, que é a nossa liberdade, que a gente chama no meio cristão, né, de salvação, é a nossa liberdade. Antes éramos escravos de tudo isso que eu falei, nós não tínhamos esse perdão divino, que a gente ainda não entende bem o que é, mas tem tudo a ver, sim, com o fato de que agora nós estamos livres desse erro que antes cometíamos e que agora, com essa consciência de divindade e após esses compromissos que você assume, você se torna uma pessoa com muito mais resultados na sua vida, uma pessoa com muito mais ciência de quem você é e, portanto, você começa a ter resultados verdadeiros na sua vida. Essa questão do compromisso é um próximo passo que eu te passo aqui nesse vídeo, que é o fato de que a partir do momento que você sabe que você tem algo que você não entendia, mas que pode ser verdadeiro sobre a sua divindade, sobre você ser filho de Deus, você ser filho de Deus, como assim? Né? Resultado da criação de Deus? Sim. Esse é o primeiro sentido de ser filho de Deus. O primeiro sentido. O segundo é que você passa a ser considerado filho de Deus verdadeiramente quando você assume esses compromissos. E falar desses compromissos não é fácil, porque nem todos compreendem o que é isso e começam a pensar que é uma troca. Mas nem sempre é uma troca. Nem sempre é assim. Você não é obrigado a fazer. O fato de você muitas vezes doar tudo que você tem como se fosse uma troca, esperando receber, é uma lei realmente da semeadura, que tudo que você plantar, mesmo que seja por obrigação, você vai receber de volta e multiplicado. Olha aí que dica maravilhosa só essa. Mas o que eu quero dizer é que isso não é uma troca. Isso é um compromisso que você faz com esse Criador e que, a partir desse momento, você se torna filho oficialmente, participante verdadeiramente desse reino de Deus e da sua justiça, que eu falei tanto no vídeo 1 e 2, que agora vai ficar mais claro. Cid, isso para mim está parecendo fantasia. Ok, mas toda fantasia, ela se perde quando é apenas fantasia, quando é apenas uma brisa suave que refresca a sua face, mas não passa disso. Algo que você fala e que se torna concreto na sua vida é quando você experimenta, vê que é bom e aquilo começa a tornar parte da sua vida, para você e para os seus próximos, para você e para as pessoas que você ama. Essa é a diferença. A fantasia poderia ser desde que você experimentasse e não visse isso na sua vida. Aí seria somente essa brisa. Mas a partir do momento que você experimenta algo e vê que aquilo realmente funcionou, faz toda a diferença, toda a diferença. E é esse é o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus, ele é algo que você não pode tocar, mas você pode sentir e pode viver. O reino de Deus, ele vem por essa graça que é um dom sem merecimento, eu finalizo esse vídeo falando sobre a graça. Um dom sem merecimento, que eu comentei no vídeo 2, que é o fato de nós, por sermos pessoas que estão aprendendo a viver, que erram por não saber como agir muitas vezes, e por conta disso, pecado é erro. Pecado é você estar numa direção errada do que deveria estar se dirigindo, né? Portanto, aquilo é um pecado. Por isso somos pecadores, porque nós somos constantes infratores de regras que poderiam nos fazer melhores. No entanto, a gente, às vezes, sem saber da regra, sem conhecer sobre essa regra, acaba infringindo aquilo e, portanto, nós somos considerados não merecedores dessa graça. Mas, a partir do momento que você resolve assumir um compromisso de que você crê de verdade que Deus existe e crê de verdade que Ele enviou um representante dele para nos ensinar sobre amor, sobre perdão, sobre benevolência, sobre paciência, sobre dar outra face, sobre dar outra capa, sobre andar mais uma milha, sobre fazer milagres de mover montanhas, sobre andar nas águas. Então, queridos, você percebe que
vale a pena estar nesse reino, porque é diferente. Então, quando você faz parte desse reino de Deus, você já não é mais natural. É isso que João fala, que Pedro fala, que Paulo fala, e que Jesus também, né? Que o reino de Deus é algo que nos faz sermos o que era apenas uma criatura, um ser criado por Deus, nos faz sermos, a partir do momento que você assume esse compromisso com Deus, você se torna um pertencente ao reino de Deus, da sua justiça. Então a vida se transforma, porque você já não é só uma criatura, mas agora você é um filho verdadeiro de Deus, porque você assumiu um compromisso de crer em Deus e crer que Ele enviou Jesus para nos libertar. A salvação, que ela é assim caracterizada pelo meio religioso, pelo meio cristão, e que realmente tem sentido, né? Porque nos salva daquele buraco que a gente estava, e a gente se torna pessoas de vida constante, de vida com resultados, com vida com direção, com vida abundante, sim. Então, meus amigos, isso é maravilhoso e nos faz sermos sobrenaturais. Porque a partir do momento que você vive essa graça, você já é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, que é também um outro mistério que fica difícil explicar para você o que é esse Espírito Santo, mas a princípio poderia dizer que é como se fosse a sua consciência, muitas vezes até intercedendo por você, e geralmente te dando a direção, te orientando, te ouvindo, te dando dicas de vida que você não percebe de onde veio aquilo. E é a influência do Espírito Santo. É o chamado Consolador por Jesus. Jesus disse que após a partida dele, ele enviaria o Consolador. Realmente, a partir do momento que você assume um compromisso com Deus, de ser uma pessoa diferente, não mais aquela velha criatura cheia de erros, de pecados, que, claro, como eu disse aqui, o erro faz parte do nosso crescimento. Por isso fica difícil saber dele. Mas a partir do momento que você sabe que existe um pecado cabeludo ali, que você tem que ficar longe dele, e você, se tornando cristão, você se afasta daquilo realmente, meu amigo, você já não vai ter consequências daquele pecado. Aquilo que você plantava, você não vai mais colher. Aquilo de negativo que você plantava, você não vai mais colher. Então, você, participante do reino de Deus e da sua justiça, que um dia eu posso falar mais sobre essa questão, mas eu digo justiça porque Deus é justo, é correto, é lícito, é bom. E por isso que eu sempre cito também a questão da justiça, porque tudo que vem de Deus é em cima de uma justiça de Deus. Então por isso que eu costumo dizer que a gente não entende por que às vezes alguém morre de um jeito que a gente acha injusto, mas que não entende que Deus é que conduz esse mundo e tudo se converge para os planos dele, e muitas vezes nós entendemos e muitas vezes nós não entendemos, e por isso podemos achar injusto. No entanto, a justiça de Deus, ela prevalece, e ela é gigantesca, ela é maravilhosa, ela é perfeita. Partindo agora dessa premissa do compromisso, a partir do momento que você diz, não, eu quero buscar Deus, aí você começou a buscar e você começou a sentir as revelações de Deus, pessoas vindo te falar coisas, acontecimentos, coisas acontecendo na sua vida, chegando ensinamentos que você não esperava, um livro que você não esperava relacionado a essa busca que você decidiu fazer. Então você vai experimentando a vinda de Deus para a sua vida e você resolve assumir um compromisso com Deus. Ah, não, peraí, eu vou assumir um compromisso, eu vou afirmar que eu acredito em Deus e que eu creio que Jesus Cristo realmente esteve nesse nosso planeta. Porque existe toda uma história que talvez você não conheça, né? Que Jesus esteve entre nós. Ele que é uma divindade, esteve entre nós como pessoas comuns, como uma pessoa comum, como carne, que a gente costuma dizer, né? E viveu tudo que viveu, passou pelas agruras que passou, o sacrifício vicário, o sacrifício da cruz, foi crucificado, foi morto, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia,
E tudo isso você vai entender quando você fizer essa busca, esses estudos, você vai entender melhor essa história de Jesus e que ele esteve entre nós e veio nos trazer a liberdade que eu acabei de citar, citei nesse vídeo alguns minutos atrás. Então, quando você declara isso, Romanos 10, versículo 9, se não me engano, ou 9, 10, mas enfim, está em Romanos, que você, a partir do momento que você declara isso, você se torna uma pessoa participante do reino de Deus. Você se torna o salvo, como se diz, né, nas Escrituras, né, o fato de você ser agora mais do que apenas uma criatura e se torna filho verdadeiro de Deus e participante do reino de Deus e da sua justiça. Isso é maravilhoso, porque a justiça de Deus, ela não falha. Assim como a palavra de Deus é lâmina cortante que impacta as nossas vidas de uma forma incrível, assim também é a justiça de Deus. Assim também é os frutos dessa justiça, que tudo que você plantar você vai colher. Esse é um deles. E a partir do momento que você tem essa consciência, você começa a plantar bons frutos. Então, o que era um fruto de espinhos vai se tornar uma macieira, uma frutífera que vai trazer resultados incríveis. Para você ter uma ideia, uma semente que você planta de um simples pé de milho, você tem pelo menos uma espiga com mais de 600 sementes, no mínimo 500 sementes. Então, imagine você, cada vez, pega essa espiga, planta lá pelo menos a metade disso, aproveita a metade da espiga e planta a metade, você vai ter ali no mínimo 300 sementes sendo multiplicadas também por no mínimo 600. Então é exponencial. E é maravilhoso, e é assim a questão de você plantar e colher. E é assim que você obtém resultados, tanto de um lado quanto para o outro. O que você plantar, você vai colher. Então, queridos, a questão do compromisso com Deus é isso, é você declarar em voz alta como se fosse um certificado espiritual, que você acredita em Deus, que você estudou para saber mais sobre Deus a ponto de acreditar nele e decidir segui-lo. Você não vai dizer isso da boca para fora sem nem conhecer Deus, porque isso é o que mais acontece. Você vai conhecer Deus, saber quem Ele é, entender a história dele, entender como Ele enviou Jesus, desde a Gênesis ali da Bíblia, né? Você pode entender um resumo disso tudo da Bíblia. Isso está aí, você encontra na internet resumos incríveis, ou quem sabe uma jornada de estudar a Bíblia, entender muito mais sobre essa carta que Deus nos deixou. Mas então, quando você assume esse compromisso, você conheceu Deus, experimentou, viu que é bom, que Ele existe, que é bom e que a vida é diferente com Ele, você aceita Deus na sua vida e declara também que acredita que Jesus veio, esteve no nosso planeta, nos trazendo tudo o que Ele nos trouxe, que eu já te citei. A partir desse momento, você está assinando um compromisso espiritual com Deus. Você está se libertando da vida de uma criatura e se tornando filho verdadeiro de Deus. Isso, quando você declara isso, que você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, crê que Deus enviou Jesus, esse é o batismo. Esse é o batismo. Tanto tem uma passagem que Jesus fala para Nicodemos sobre isso, né? Que é preciso que o homem nasça de novo. O homem precisa nascer de novo. E aí Nicodemos fala, como assim? O homem vai nascer da madre e da sua mãe novamente? Aí Jesus falou, não. O que precisa é o homem nascer de novo, é ele deixar, arrepender-se da vida que ele tinha, uma vida cheia de erros, cheia de pecados, que são os erros, cheia de coisa errada, de corrupção, de mentiras, de muitas vezes traição, muitas vezes furto, seja o que for. Você deixa aquele passado, deixa aquela criatura de quem você era e decide ser uma nova pessoa. Esse é o batismo. Por isso que o símbolo do batismo é o das águas, né? Você é lavado. Então, aquela velha criatura, ela desce, mergulha na água, né? E ela morre para o mundo e nasce nesse batismo uma nova criatura. Por isso é que você tem que fazer isso com plena consciência. Por isso que você não tem como se batizar enquanto bebê. Não tem.
porque o verdadeiro batismo, isso você vai entender estudando sobre isso, não sou eu aqui te dizendo, mas eu estou te passando a base para que você, pelo menos, comece esses estudos a respeito. Mas a verdade é que, para que você assuma um compromisso com o reino de Deus, para que você se torne simbolicamente filho verdadeiro de Deus, você faz também esse simbolismo do batismo, que é algo muito mais sério e mais importante do que muita gente imagina. Tanto que o próprio Jesus, quando esteve aqui no nosso planeta, ele deu o exemplo do batismo. E João Batista, né, que vem de batismo também, né, quando viu Jesus ali, ele disse: não sou digno, né, de batizar. Jesus falou: tem que ser assim. Jesus quis deixar o exemplo do batismo por conta da experiência do batismo que tem que ser feita por todos nós, por conta do compromisso que nós temos que fazer com o reino de Deus através do batismo. Então, o batismo é o grande compromisso que você tem que ter, a certificação espiritual para que você experimente isso. Se você duvida, se você acha que é só uma mera fantasia, por que você não experimenta? Primeiro, estudar sobre tudo isso que eu estou falando, procurar, perguntar sobre isso na internet, procurar uma boa inteligência artificial que possa te trazer respostas concretas. Aí você verifica nos livros sagrados, na Bíblia, né, tudo que eu estou te falando, tudo que essa inteligência vai te passar. E aí você começa a experimentar isso. Como é que você experimenta? Falando com Deus, que é a chamada oração, né? Orar é verbalizar. Isso eu ensino muito nesse meu treinamento a respeito do poder da fé, que é essa cocriação, sim, que é algo que transforma a sua vida. Eu ensino que você precisa ter essa consciência do milagre na sua vida. Você precisa ter consciência do poder da palavra na sua vida, do poder do pensamento, do poder de você escrever coisas e as coisas acontecerem como você determinou. A maioria dos milagres que nós vimos de Jesus era ele determinando a cura. E muitas vezes era pela fé do paciente que estava ali pedindo a cura. Muitas vezes o próprio Jesus disse, né? Pela sua fé você foi curado. E essa é uma grande realidade. Esse é o poder da fé que nos confere. Esse é um legado de Deus para a humanidade, que te dá poder para transformar a sua vida. O que era apenas água se torna vinho, no bom sentido, sem vício de alcoolismo, mas o simbolismo de transformar água no vinho é algo maravilhoso. O fato de você transformar pão em peixes, você andar sobre as águas, você ressuscitar pessoas, você curar pessoas. Isso é incrível. Isso está além do que a gente imagina, e, no entanto, quando a gente se torna um participante do reino de Deus, assumindo esse compromisso do batismo,